Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 17. Os irmãos tenham total liberdade para, se necessário for, perguntarem, me interromperem, aqui no nosso estudo da palavra de Deus, Aqui a gente está em escola dominical, no culto a gente não dá essa permissão, Porque o culto é diferente, a natureza do culto é diferente, é a pregação da palavra. Os irmãos podem até, como às vezes acontece, perguntarem depois, pastor, o que o senhor quis dizer com isso, E tal, quando não fica tão claro, mas aqui na escola dominical dá para perguntar na hora, Então, os irmãos tenham liberdade de perguntar, liberdade de se manifestar, sempre que necessário. Nós vamos prosseguir, a parte 2, a gente entendeu que seria melhor dividir, e faremos assim também com outros estudos dentro desta temática da teologia da aliança, que tem muito conteúdo, Como com Moisés, por exemplo, que virá logo em seguida, tem bastante conteúdo. Então, a gente percebeu que o desafio de passar todo o conteúdo num estudo só, pegando cada aliança especificamente, traria um pouco de prejuízo, tendo em vista a importância do tema e tendo em vista que nós precisamos estudar com bastante qualidade aquilo que nós estamos vendo. Então, hoje, a aliança abraâmica, ou aliança com Abraão, a aliança da promessa. Lembrando os irmãos do que nós já vimos, eu quero uniformizar os conceitos, uniformizar as expressões. Então, o primeiro estudo, que foi visto já há algumas semanas, nós falamos sobre o pacto salutis, ou pacto da salvação, ou aliança da redenção, onde Pai, Filho e Espírito Santo, desde a eternidade, entraram em aliança. Deus entrando em aliança consigo mesmo, o Deus que é singular e plural ao mesmo tempo, o Deus em quem não há solidão, o Deus que é uma comunidade em si, 3 pessoas em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e desde toda a eternidade, antes da criação do mundo, antes de haver qualquer coisa criada, o Deus eterno, soberano, entrou em aliança consigo mesmo, através da qual ele salvaria um povo. Nada havia acontecido, nada havia ainda vindo à existência, mas Deus entrou em acordo consigo mesmo, em pacto consigo mesmo. E depois, então, nós vimos as alianças após a criação. Veio, em primeiro lugar, a aliança das obras, quando Deus entrou em aliança com Adão e Eva. Após a criação, após tê-los colocado no Éden, e ali Deus entrou em aliança com eles. Um pacto de vida e morte soberanamente administrado. Aliança da criação ou aliança das obras. E ali então, Deus soberanamente, o pacto é soberanamente administrado, entrou em aliança com a sua criação nos representantes pactuais, Adão e Eva. E embora tenha sido soberanamente administrada esta aliança, o homem não tivesse condição de opinar, tudo foi feito para o benefício do homem. O homem não foi prejudicado de forma alguma. O homem recebeu de Deus toda uma criação perfeita para cultivar e guardar, da qual deveria usufruir plenamente, e receberia vida para usufruir eternamente desta criação. O único ponto que Deus colocou para que os termos ou as diferenças entre
aqueles que estavam nessa administração de aliança, o único ponto que Deus colocou para que estes lados estivessem bem distintos é que o homem deveria obedecer a Deus. O homem deveria obedecê-lo. E ao obedecer a Deus, o homem estaria sempre se lembrando de que ele era criatura e deveria obedecer o Criador. O homem não era autônomo em si, ou não foi criado, não havia sido criado para ser autônomo. O homem teria a bênção, teria a vida mediante a dependência, a confiança em Deus. E nós sabemos que ali o homem infringiu a aliança. E qual que era a consequência da infração, da desobediência? A morte. Vocês não devem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o homem comesse como de fato comeu, o homem morreria. Então ali o homem morreu. A morte entrou em ação. Morte, separação. O homem foi separado de Deus. O que Deus criou para ser uma unidade foi rompido. O homem começou a envelhecer e experimentaria a morte física quando o espírito deixaria o corpo. Haveria essa fragmentação. Mas desde a aliança das obras, nós percebemos o projeto de Deus sendo aos poucos manifestado. E dentro das palavras de maldição, a gente percebe a proeminência da bênção. Houve maldição, a terra foi amaldiçoada, a serpente foi amaldiçoada, a vida deixou de ser uma vida perfeita, mas Deus deixou com que o homem continuasse vivendo. Ele não morreu imediatamente, ele começou a morrer aos poucos, e morreria de fato, mas a morte não foi fulminante. A mulher, embora com dores, continuou tendo a bênção de ser mãe. Ela continuaria, ela teria essa condição dada por Deus, porque justamente da semente da mulher, o que é que Deus disse? Viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, dentro da maldição, nós vemos a bênção. O homem continuaria comendo, e não foi privado de comer. Ele lavraria o jardim, mas o jardim daria também cardos e abrolhos, já não seria mais o paraíso perfeito, seria com dificuldade. O homem envelheceria à medida que trabalhasse, o seu suor escorreria, e com o tempo as rugas viriam, o desgaste, perderia forças e por fim voltaria ao pó. Mas ali já está aquilo que é chamado de o evangelho, o proto-evangelho, o evangelho embrionário, já a promessa. Logo que a mulher, então, tem à luz ao seu primeiro filho, ela diz: eis que concebi um homem com a ajuda do Senhor. Ela reconhece da parte de Deus que ela havia adquirido um filho por graça e misericórdia de Deus. Só que este filho, Caim, daqui a pouco mata o segundo filho, que havia nascido também, Abel. E a gente percebe que as coisas realmente precisavam da intervenção do Senhor. E a gente vê, então, as manifestações de Deus sendo
trazidas aos poucos. Em Noé, na aliança com Noé, nós vemos que Deus decidiu preservar a linha genealógica através da qual viria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Nós vimos que Deus decidiu preservar. E vamos ver, irmãos, durante toda a história de Israel, uma tentativa do inimigo de extinguir a descendência da mulher. Por exemplo, nós começamos a estudar na semana passada, nos nossos cultos, a exposição de Esdras e Neemias, né? O primeiro sermão foi dado. E através do exílio, o povo quase que sofreu, o povo sofreu de fato o risco, o povo de Deus, de ser disseminado, de ser, através da dispersão, deixar de existir como povo. Mas passou o tempo, e Deus traz de volta para a terra prometida o povo que ele havia dado origem lá no passado, ele preservando a linha genealógica através da qual viria o Messias, continuava a ser preservada. A aliança da preservação. Depois, nós começamos a ver então a aliança com Abraão, e é onde nós estamos, a aliança da promessa. E percebemos, irmãos, desde semana passada, que de fato a concretização do plano de Deus seria mediante o cumprimento de promessas feitas por Ele mesmo. Os instrumentos pactuais de Deus, os homens chamados por Deus, também tinham em si o pecado. Noé foi preservado na arca, mas ao sair da arca, Noé plantou uma vinha e se embebedou. Noé precisava das promessas de Deus para que ele fosse salvo, assim como nós. Da mesma forma, Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. Nós vimos isso passo a passo, em Gênesis capítulo 15. E Deus prometeu, e Deus colocou em Abraão palavras nas quais Abraão creu, ou Deus compartilhou com Abraão palavras nas quais Abraão creu. Mas a gente chega em Gênesis 16 e percebe que Abraão dá mais um passo em falso. Abraão comete mais um deslize, mais um vacilo. Deus havia prometido a Abraão um filho de sua esposa Sara, e Abraão, então, anuindo a um conselho da própria Sara, no momento de fraqueza, procura ter filhos através de Agar, serva de Sara. Abraão falha, comete um grande equívoco. E a gente percebe, então, no capítulo 17, algo importante acontecendo. Deus vai deixar claro, bem claro, que o cumprimento da aliança seria inteira responsabilidade dele. Assim como prefigurado em Gênesis 15. Os irmãos se lembram, quando nós falamos daquela forma de estabelecimento de aliança na antiguidade, onde animais eram cortados, e as partes constituintes da aliança, os dois lados passavam no meio das partes, dizendo o seguinte: se eu não cumprir a minha parte na aliança, o meu sangue será derramado como o sangue dessas partes que foram cortadas. E em Gênesis 15, Deus passa pelas partes.
e ele não permite que Abraão passe pelas partes, mostrando que ele ali estava sendo o fiador de Abraão. Se Abraão não cumprir a sua parte, eu garantirei por ele. Eu garantirei por ele, a aliança não será mais quebrada, como foi quebrada em Adão. Eu garantirei por Abraão. Irmãos, e logo chega em Gênesis 16, né? Como eu brinquei na semana passada, graças a Deus ele não permitiu que Abraão passasse pelas partes, porque se passasse logo no próximo capítulo, Gênesis 16, Abraão já havia se colocado em falta. Então, em Gênesis 17, a gente percebe que o cumprimento da aliança seria de inteira responsabilidade de Deus. E ele mostra que ele garantiria o que estava sendo prometido. Eu gostaria que um irmão, aliás, vamos fazer essa leitura de forma responsiva, os versículos 1 a 8 de Gênesis 17. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Abrão, já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Irmãos, a gente percebe aqui Deus baixando, né, os termos, ele assumindo esta aliança com Abraão, e o termo aliança é repetido aqui algumas vezes, e ele diz: olha, eu vou fazer, será assim, eu vou fazer desta forma, é esse o modo, eu farei, eu agirei. Então Deus chama a responsabilidade para si de tudo aquilo que haveria de acontecer. E a gente percebe esse estabelecimento de um sinal visível, muito possivelmente por causa das imperfeições de Abraão. Seria como que uma lembrança mais permanente do relacionamento de Deus com ele. Abraão estaria sempre vendo na sua carne, como nós vamos ver a partir do versículo de número 9, o sinal da aliança, a instituição formal do símbolo da aliança. E Deus, então, vai mostrar isso. Eu gostaria de prosseguir aqui no capítulo de número 17, peço a você que preste atenção, por favor, nos pontos que serão acrescentados aqui a partir do versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso
prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então, aqui um sinal é estabelecido. Deus fala com Abraão: você vai circuncidar a carne do prepúcio. Seria, irmãos, nos termos do Novo Testamento, como leremos adiante, ainda hoje, Deus permitindo, a remoção da impureza. Um sinal que simbolizaria o tirar da impureza, o tirar daquilo que era mal, daquilo que era pecaminoso, e Deus tiraria. E através deste símbolo, Deus estava representando isso. E toda vez que Abraão olhasse para si, para o seu corpo, aqui a carne do prepúcio, né, algo que hoje em dia acontece algumas vezes entre nós, quando algum homem precisa de fazer uma cirurgia de fimose, por exemplo, quando talvez na sua adolescência ou quando antes do casamento, é recortar na carne, aquela carne que cobre a glande do pênis. E ali Abraão estaria sempre percebendo o sinal, um selo que estaria representando algo invisível. O elemento visível serviria de lembrança da aliança e serviria de um sinal de que o Deus que estava fazendo as promessas cumpriria as promessas feitas. Aí então Deus institui o sinal. Não foi algo original, já havia também, assim como a cerimônia de Gênesis 15, há registros históricos de circuncisão, e Deus usa algo para que Abraão entendesse, estivesse na sua carne, e que ele pudesse, então, sempre olhar para as promessas de Deus. Todo macho, porque naquela época, naquela sociedade, uma sociedade que era patriarcal, o homem respondia pela mulher, o marido respondia pela esposa, o pai respondia pelas filhas. Então, o sinal estaria no homem, e a mulher seria abençoada, fazendo parte da família com a qual Deus estava em aliança por meio dos homens. Correto, gente? Então, aqui este é o sentido, né? Tendo em vista apenas o homem, é porque a sociedade era patriarcal e as mulheres, elas eram abençoadas através do relacionamento de Deus com os homens, os pais e depois o marido. Então, todo macho, como a gente percebe aqui. E tem um outro ponto que já aparece aqui, e daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso, que entra nesta aliança e que vai ser desenvolvido no Novo Testamento, ou na Nova Aliança especialmente. Vejam o versículo de número 12. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. O que tem 8 dias. Então, o bebê, com 8 dias, recebia o sinal de que estava na aliança que havia sido feita com Abraão. A aliança da promessa. A promessa estava sobre ele também. A gente vai observar isso, passando a revelação orgânica, a revelação progressiva das Escrituras, adiante, nós vamos observar as implicações disso
na nova aliança, no Novo Testamento. Sim, Zeinab? Criança, né? Como que isso se relaciona com o batismo infantil atualmente? Tem alguma relação? É exatamente isso que daqui a pouco a gente vai ver. Tá bom? A questão da revelação progressiva, né, e orgânica. Aqui está sendo lançado, nós estamos falando, irmãos, desde o começo, que as alianças, elas não são alianças assim que foram feitas e passaram. Não deu certo. Deus tentou uma aliança com Adão, não deu certo, então vou tentar uma com Noé. Aí Deus tentou uma com Noé, não deu certo, vou tentar uma com Abraão. Aí Deus tentou com Abraão, não deu certo, vou tentar uma com Moisés. Não é assim. Não são alianças, é uma aliança. É a aliança da graça, ou aliança na qual Deus vai manifestando o seu plano passo a passo através de diversas ministrações. Então, houve a ministração com Adão, a ministração com Noé, a ministração com Abraão, e outras ministrações virão. A ministração com Adão ficou para a gente a certeza de que um descendente viria e esmagaria a cabeça da serpente. A ministração com Noé, Deus preservará a descendência. Deus preservará. E agora com Abraão, né, Deus cumprirá as promessas feitas. E tudo isso continua, vai somando e não substituindo. Dá para os irmãos entenderem isso? Então, tudo o que foi feito nas alianças, nas ministrações anteriores, continua em vigência. Não são ministrações que vão, ou alianças que vão substituindo outras, mas alianças que vão somando informações, revelações novas da parte do Senhor. Bom, então, aquele que tinha 8 dias seria circuncidado. Um outro ponto que eu quero olhar também com vocês no versículo de número 12. O texto diz assim: tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Versículo 13: com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O que o texto está mostrando aqui, irmãos? Está mostrando que desde aquela época havia a provisão para que outras etnias, ainda que, preste atenção nisso, o pacto com Deus, a aliança com Deus ali seria com Abraão, e Deus formaria um povo, através de Abraão, um povo étnico, um povo que de fato viria por ascendência genealógica, mas havia a provisão para que aqueles que crescem no Deus de Abraão e recebessem o sinal da aliança, fizessem parte da mesma aliança, ainda que não tivessem o sangue de Abraão. Correto, gente? Já havia essa provisão. Não era uma aliança exclusiva para os descendentes físicos de Abraão, embora fosse, vamos dizer assim, um grande montante, mas a gente percebe Deus manifestando graça na antiga aliança, ou quando eu falo antiga aliança, é antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, tá bom, irmãos? No Antigo Testamento, Deus manifestando graça e pessoas sendo acrescentadas à aliança. E alguns nomes que se tornam muito conhecidos nossos através do ensino da Bíblia. Os irmãos se lembram, por exemplo, de Raabe, de Ruth. Então, nós vemos nomes de pessoas que... A Moabita, Raabe, Ruth, a Moabita, né, Raabe, lá de Jericó, a gente percebe isso, né? Então, havia a provisão para que pessoas de outras nações pudessem fazer parte. E por fim chega no versículo 14 aqui,
O texto diz: o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. O incircunciso não será parte do povo, será eliminada. Não será descendência de Abraão, porque não terá na sua carne o sinal da aliança. O incircunciso será eliminado do povo. Quebrou a minha aliança. O incircunciso judeu quebrou a aliança. Aquele que é estrangeiro, que não é circunciso, não faria parte. Então, a circuncisão seria necessariamente obrigatória, sendo judeu ou não sendo judeu. Não haveria possibilidade de comunhão com os de fora da aliança. Os irmãos entendem isso? Não haveria possibilidade de comunhão com os de fora da aliança. Isso aqui é um princípio também, irmãos, que no decurso das Escrituras nós vamos percebendo com relação ao ensino que vai ficando mais claro quanto ao estabelecimento de famílias daqueles que são povo de Deus. Quando a gente fala, por exemplo, de casamento entre cristãos que conhecem a Jesus Cristo como Salvador e o têm como Senhor da vida, a gente entende pelo ensino bíblico que não há possibilidade de comunhão com os que são fora da aliança. Um casamento entre alguém que crê em Jesus como Salvador e faz parte da aliança deve ser realizado com uma outra pessoa que crê em Jesus como Salvador e que faz parte da aliança. É um princípio bíblico que vai sendo desenvolvido a partir daqui também. É um princípio muito importante. Não há comunhão fora da aliança. Pode haver relacionamento, mas não há comunhão. A comunhão é de corpo e alma. E a comunhão com alguém que está na aliança deve ser com alguém que também está na aliança com o Senhor. Correto, gente? Alguma pergunta até aqui? Vamos então prosseguindo. Boa pergunta, porque o escravo era propriedade. Então, como propriedade, era responsabilidade de Abraão colocar o sinal na sua propriedade, porque ele estava vivendo no ambiente da aliança, ele precisaria ter o sinal da aliança. O estrangeiro que havia sido acrescentado ao povo seria alguém que decidiu fazer parte do povo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Na saída do povo de Israel do Egito, já na aliança com Moisés, muitos quiseram seguir o povo, mas aqueles que quiseram seguir para que fizessem parte da Páscoa, participassem da Páscoa, eles precisariam ser circuncidados. Vocês são estrangeiros, querem fazer parte da Páscoa, querem seguir o povo, têm que receber a circuncisão, porque vocês estarão fazendo parte do ambiente da aliança. Então, o escravo era propriedade, era responsabilidade dos donos. E o estrangeiro era aquele que havia decidido: não, eu quero fazer parte deste povo. Ele receberia. Ok, Renan?
Era o comprado por dinheiro, porque naquela época, a gente sabe, né, até muito depois daquela época, a humanidade teve isso, a questão da escravidão de outros seres humanos. A palavra de Deus, algumas pessoas dizem o seguinte, porque Deus tolerou. Irmãos, a abolição da escravidão em nível mundial teve como base a própria Escritura. Quando a gente vê, por exemplo, na Inglaterra, né, William Wilberforce, com aquele esforço todo que ele fez para que houvesse a abolição da escravatura, foi através de princípios bíblicos. Algumas situações de pecado humano, Deus permitiu por um tempo, não que Deus, vamos dizer, que era a vontade de Deus, mas Deus permitiu por um tempo. E depois isso foi extirpado da sociedade, com princípios da própria palavra de Deus. Sim, Vitor. Pastor Vitor. É importante a gente entender também, irmãos, não que a Bíblia valide a escravidão, mas a escravidão bíblica não é sinônimo da escravidão imperialista dos séculos XVI em diante. A gente tinha outros tipos de arranjo social que incluíam uma servidão. Por exemplo, Agar era serva, provavelmente escrava. Mas você vê que há uma dúvida se Ismael iria ter direito a essa herança. Então, isso nunca aconteceria numa escravidão latino-americana, porque esses arranjos sociais eram diferentes. Você tinha, inclusive, servidão voluntária. Então, eu tinha dívida com alguém, eu não queria me desapropriar das minhas posses, eu não queria me empobrecer, dar as minhas terras para pagar essa dívida. Eu me voluntariaria em servidão para pagar essa dívida. Você tinha a escravidão por guerra, você tinha a escravidão por descendência. Nunca na Bíblia a gente tem a escravidão, embora houvesse sim esse entendimento de propriedade, mas daquele que explora e vê o outro como menor. Porque o princípio de que o homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus sempre foi muito latente no povo hebreu. Isso era a distinção do povo hebreu. Tanto é que isso continua no Novo Testamento, a ponto de Paulo escrever uma carta a Filemão, dizendo para ele tratar o seu escravo fugido do Onésimo como um irmão, e que ele não deveria agir como se ele fosse de fato propriedade escrava. Então a gente vê que a gente não pode refletir na palavra escravidão na Bíblia aquilo que a gente aprende no livro de história da escravidão negra latino-americana. Obrigado, pastor Vitor. Em primeiro item, uma coisa assim, até para agregar, é citado lá em Êxodo 21 a questão da escravatura. Por exemplo, algumas tratativas, como por exemplo, se eu desse uma mulher como escrava, mas se ela não tivesse aquele consentimento, ela seria liberada. A questão de 6 anos de trabalho, após o 7º, ele poderia ser liberto, mas caso ele quisesse permanecer, ele poderia. Ou seja, completa a palavra mesmo, escravidão. Só que os sentidos, igual o pastor Vitor falou, são completamente diferentes. Sim, obrigado. E daí vai outros desdobramentos, né? Se entrou solteiro, se casou, ou se entrou casado, se casou quando escravo, os filhos. Então, tem toda uma legislação, né? Como foi colocado, a palavra de Deus não estava validando, mas estava trabalhando dentro daquilo que era o contexto do momento, né? Priscila. Agora, porque, por exemplo, nasceram Esaú e Jacó, filhos de Isaque. Os dois foram circuncidados. Eles estavam no ambiente da graça, mas os dois não foram alcançados pela graça. Então, receber o sinal não é garantia de estar na graça. Isso é importante a gente destacar, né?
Receber o sinal não é garantia de estar na graça. Malaquias vai chegar a dizer, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú, né? Em nome de Deus, ele falando a respeito disso. Nesse ponto, Priscila, que você colocou, vamos ler Deuteronômio, capítulo 30. Versículo de número 6. Olha que vai aparecer aqui um termo que depois vai ser repetido em outros textos das Escrituras. A presença, tanto é que no Novo Testamento, Paulo vai mudar, vai mudar assim a situação, que no Antigo Testamento tinha que ter o sinal, nem todos que tinham o sinal eram participantes da graça. No Novo Testamento, Paulo vai dizer, não precisa do sinal, porque tem muitos que têm o sinal que não são, e muitos que não têm, e são. Então, Paulo vai começar, e vai ser difícil para os judeus absorverem isso. A gente viu o sofrimento de Paulo na luta contra os judeus, um ponto que era sempre crítico, era a questão da circuncisão. Mas vejam que Deus é coerente, né? Desde o começo, Deus mostrava isso muito claro. Deuteronômio 30, versículo de número 6. Encontrou, Priscila? Pode ler, por favor. Circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Então o Senhor circuncidará o coração. Gente, o sinal era importante, mas o sentido, o significado era muito mais importante. O sinal só tinha valor mediante o significado que ele estava representando. Correto, gente? Só que o povo não entendeu isso muito bem. Nós vamos ler outros textos daqui a pouco, mas o povo não entendeu isso muito bem. E com o tempo, aquilo que era para trazer humilhação, começou a trazer ensoberbecimento. O povo de Israel começou a se ensoberbecer por causa da circuncisão. Era para trazer humilhação, não ensoberbecimento, era a remoção da imundícia. O povo sempre que olhasse para o sinal, deveria se lembrar o seguinte: olha, é só pela promessa de Deus que nós estamos de pé. É só pela promessa de Deus, porque Ele garante aquilo que Ele promete, que nós não somos consumidos. Mas o povo começou a se ensoberbecer por causa do rito. Começou a agir de uma forma tremendamente diferente daquilo que Deus havia proposto. Eu gostaria de ressaltar aqui mais alguns textos para a gente entender essa questão. Ainda no capítulo 10, ainda em Deuteronômio, agora no capítulo 10, Deuteronômio 10, versículo 16. Alguém que encontrou, leia, por favor. Olha Deus falando para o povo: circuncidai o vosso coração, tire a imundície do coração, remova aquilo que está no coração de vocês e precisa ser tirado. O corte da pele só tem valor se representa aquilo que está no coração. Deixem de endurecer a cerviz. Eu peço outro irmão para fazer a leitura do texto que se encontra em Jeremias. Capítulo 4. Irmãos, é uma nota que vai ser
ferida que vai ser tocada no decurso do Antigo Testamento. Vejam Jeremias capítulo 4, versículo 4. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e água, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. A mesma temática, né? Circuncidai-vos para o Senhor. Vocês têm que ser circuncidados. Mas é circuncidar o quê? O coração. Ainda em Jeremias, vejam o capítulo de número 9, versículos 25 e 26. Olha que interessante, vai esclarecer bem para a gente isso. Alguém pode ler, um outro irmão. Gente, olha que interessante aqui. Tirando essa questão do cabelo aqui, que era também uma forma, né, específica, que não vem ao caso aqui para a gente, no versículo 25 o texto diz: castigarei todos os circuncidados juntamente com os circuncidados vão ser castigados, e os incircuncisos também, porque as nações são incircuncisas, as nações não estão em aliança comigo. No geral, as nações eram incircuncisas, eram poucos aqueles que decidiam, né, estrangeiros, olha, eu quero fazer parte do povo de Israel, e recebia circuncisão, eram poucos. As nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Então eu vou castigar os incircuncisos e os circuncidados. As nações que não têm aliança comigo e o povo de Israel que está no ambiente da aliança, mas que o coração não está em aliança. Então isso aqui é bom a gente deixar bem claro, né, para a gente entender que a circuncisão era um sinal desde sempre, mas que precisava ser um selo de uma realidade, um selo visível de uma realidade invisível. O selo sem a realidade não resolve. Irmãos, deixa eu dar aqui um exemplo rápido, né, para a gente entender essa questão. Logo no começo do meu casamento com a Carla tinha uma prima que trabalhava numa distribuidora, e ela tinha facilidades para comprar perfumes e tal. Aí a Carla usava um perfume que chama Eternity. Alguém conhece esse perfume, Eternity? É um perfume importado, um perfume bom, né? Então, né, Ana? A Ana sabe um pouco da situação. Mas a Carla usava esse perfume, e depois que a Carla casou, o perfume acabou, né? E a Carla, assim, né, e tal, e eu como esposo, e ela, hora ou outra, falava do perfume. Eu falei, eu vou comprar esse perfume para a Carla, né? Eternity é um perfume que dura bastante, perfume importado dura muito, né? Perfume bom. Mas aí, eu comprei esse perfume, comprei em Lafayette. O perfume veio com selo direitinho, a gente comprou lá, e foi caro, é caro o perfume importado, né? Aí eu dei para a Carla, ela ficou feliz da vida e tal, colocou o perfume, passou um tempinho, esse perfume não é verdadeiro. Eu falei, não fala isso não, cara. Eu comprei, fiz um esforço para comprar esse perfume, e, cara, igual o verdadeiro, né? Mas não é verdadeiro, não. Ele não tem fixação. O que é isso, Carla? Fixação? Não sei dessas coisas, né? Não é verdadeiro, não. Eu falei, pronto.
né? O que eu fui arrumar agora? Tem que resolver esse problema. Aí, peguei o perfume, liguei para Calvin Klein e tal. Falei assim, olha, eu comprei um perfume aqui, e minha esposa conhece, né? E ela disse que não é verdadeiro. Aí a Calvin Klein falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, foram muito solícitos, passa direitinho o endereço de vocês, passa toda a estrutura, nós vamos mandar um formulário, vocês vão preencher o formulário, vão falar onde vocês compraram o perfume, e tal, e vocês vão enviar o perfume para a gente, dentro da embalagem que a gente vai mandar, é de graça, vocês não vão pagar nada, e a gente vai resolver isso e enviar um novo perfume e tal. Enfim, eles se colocaram assim, é o nome deles que estava em jogo ali, né? Aí, eu não sei se na época a melhor decisão foi a que a gente tomou, sabe? Mas eu ouvi aquilo e pensei, meu Deus, esse negócio vai pesar para o pessoal lá da perfumaria, né? E a gente conversou assim com alguns advogados e tal sobre a questão, falaram assim, olha, vocês podem fechar a loja e pegar uma indenização boa com relação a isso. Vocês podem ganhar uma indenização boa e fechar a loja. Bom, fato é, gente, que a gente quis, como eu disse, não sei se foi a melhor decisão, mas foi a decisão que a gente tomou. A gente quis, assim, testemunhar de Cristo, a gente entendeu, olha, vamos lá na loja, vamos conversar com os donos da loja. E vamos falar sobre a situação. A gente foi lá, conversou, né? Aí a pessoa, era uma das donas, ela ouviu o que a gente tinha falado e tal, e ficou assim meio preocupada. Eu sei que a gente voltou para casa, falou que ia ver o que a gente ia fazer. Eu acho que no dia seguinte, o dono da loja, a esposa dela, veio na nossa casa. Aqui não faz o seguinte, a gente devolve o dinheiro. A gente devolve o dinheiro e tal, para vocês. Aí o fato, irmãos, é que a gente fez o seguinte, a gente conversou com eles, como eu disse, não sei se foi a melhor decisão, mas foi aquilo que no momento a gente entendeu que seria algo que a gente testemunharia de Cristo. A gente conversou, a gente falou do Evangelho, a gente falou sobre a necessidade de honestidade, a gente falou sobre os prejuízos da desonestidade aos olhos de Deus, e ainda que muitas vezes a gente engane pessoas, a gente não engana a Deus, mas mais cedo ou mais tarde a desonestidade é punida. A gente conversou, a gente passou essas instruções, essas orientações, a gente devolveu o perfume, não entrou na justiça, recebeu apenas o valor que a gente havia pagado. Alguns advogados disseram, olha, vocês podem ganhar muito dinheiro com isso. A gente deixou para lá, a gente não quis muito dinheiro, e a gente assim entendeu que no ponto de vista nosso, nós daríamos uma chance para aquelas pessoas que estavam ouvindo acerca do Evangelho, enfim. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é o seguinte, no perfume havia o selo, e desculpe eu ter dado essa volta toda, né? No perfume havia o selo, mas não havia a essência. Não havia a essência. E o selo sem a essência não resolve. Deus não confunde. Deus conhece quem tem o selo e quem tem a essência, e quem tem o selo e quem não tem a essência. A gente vai prosseguir. Heitor, você pediu a palavra? Ismael, que veio antes de Isaac, ele nasceu por volta citado no capítulo 16 de Gênesis. E agora a gente está lendo aqui no capítulo 17, se não me engano, sobre a circuncisão. O que acontece? Essa questão da circuncisão, que ela deve ser de coração, vamos imaginar o seguinte, se eu não me engano não é citado, mas provavelmente o
Ismael também foi circuncidado. Não é citado, foi circuncidado com 13 anos. Perfeito. Então, se a gente for analisar bem, logo em seguida é referenciado que quando Ismael zomba de Isaac, é citado lá em Gálatas 4, versículo 29, que os filhos da carne perseguirão os filhos de espírito. Ou seja, o símbolo de carne, se ele não for no coração, não simboliza nada. Não simboliza nada. É verdade, uma boa palavra, Heitor, quando fala que os da carne perseguiram os que eram do espírito. E Paulo vai lidar com Sara e com Agar como duas alegorias, né? Elas são alegóricas aqui, elas estão representando duas alianças, a carne e o espírito, né? Então, não resolve, né? O símbolo apenas, mas é instituído, é muito importante, e só que o povo de Israel começou a entender errado, e começou a ensoberbecer por causa da circuncisão, e isso, ao invés de trazer consagração, foi trazendo pecado sobre eles. Bom, eu vou falar rapidamente aqui, irmãos, sobre a questão do batismo, e a gente vai caminhar para o fim. É um assunto amplo, né? Muito do Antigo Testamento e muito do Novo Testamento tem a ver com isso. Vai falar sobre isso em Gálatas, como o Heitor citou, em Romanos, em diversos outros textos da Palavra de Deus, a gente vai ver essa questão. Mas vamos falar um pouquinho sobre o batismo. Quando as crianças recebiam a marca da aliança, elas estavam recebendo visualmente a marca que era o status de que elas participavam da aliança. A comunicação do símbolo da aliança dos pais com Deus estava sendo representada visualmente nos filhos. Era um status. E isso mostrava que aquelas crianças estavam nascendo dentro da realidade da família da aliança. O status dessas crianças era diferente do status de crianças que nasciam em outros povos. E as crianças, então, recebiam o sinal da aliança com Deus. Irmãos, e a gente percebe esse ensino bíblico no Antigo Testamento, e quando a gente chega no Novo Testamento, não há, em lugar algum, qualquer menção da palavra de Deus de que esta forma de ação deveria ser modificada. O recebimento do sinal nas crianças daqueles que estavam como parte da aliança. Em momento algum, o Novo Testamento diz o seguinte, no Antigo Testamento, ou na antiga aliança, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, as crianças recebiam o sinal. Agora, na nova aliança, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, as crianças não devem receber o sinal. Não há nenhuma ordem em contrário. E com relação, então, à revelação progressiva das Escrituras, a gente entende o seguinte: aquilo que foi proibido deve ser deixado. Aquilo que não foi proibido deve ser continuado. Por exemplo, presbítero Adalmo, a questão das dietas alimentares está muito claro nas Escrituras. No Antigo Testamento, o povo judeu tinha uma dieta alimentar bem severa, bem rígida. Correto, gente? Olha, desses animais vocês comerão, desses não. Havia toda uma questão dietética ali.
Quando chega no Novo Testamento, o texto diz o seguinte: ora, assim, pois, considerou ele puros todos os alimentos. Quando o Senhor Jesus Cristo fala da questão de que não é o que entra pela boca que contamina, mas o que sai da boca. E lá em Atos, quando o Senhor se revela a Pedro, não considere imundo aquilo que Deus purificou. É claro que tem a ver aí, principalmente com a questão dos gentios entrando na aliança de forma diferenciada, né? Não era exceção, agora eles estavam entrando aos milhares, mas o fato é que a questão dietética foi mudada. A questão do batismo, da circuncisão, ou do sinal de entrada na aliança, não foi mudado. Então, o tipo de sinal, com o tempo, foi mudado. Eu peço a vocês que abram a Bíblia, por favor, em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. É importante que todos abram, porque o texto talvez seja um dos mais claros, se não o mais claro do Novo Testamento, que vai mostrar essa relação entre a circuncisão e o batismo. Colossenses 2, versículos 11 e 12. Eu vou ler aqui o texto, peço a você que preste atenção. Nele quem? No Senhor Jesus Cristo. Também fostes circuncidados. Presta atenção. Em Cristo, os cristãos foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Em Cristo, nós fomos circuncidados. Não foi mãos que tocaram em nós e cortaram a pele, não, mas na circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui, irmãos, nós temos um texto que vai mostrar para a gente a questão da circuncisão de Cristo, e tem dois pontos a serem considerados aqui. Cristo, ele foi circuncidado ao 8º dia. Cristo, ele foi batizado aos 30 anos de idade. Ele não precisava ser circuncidado, ele não precisava ser batizado, se fôssemos pensar na sua pureza, na sua santidade. Ele foi tanto um quanto o outro para cumprir a justiça em nosso benefício. Cristo foi circuncidado, ele cumpriu a justiça por nós. Cristo foi batizado. Quando ele foi até João, João disse: olha, eu aqui preciso ser batizado por você e você vem a mim para que eu o batize. E ele falou: deixa por enquanto, porque convém que se cumpra toda a justiça. Eu vou cumprir tudo o que foi exigido pela lei. Eu vou cumprir tudo o que foi falado no Antigo Testamento. Ele estava cumprindo por nós. E o texto, então, vai relacionar aí a circuncisão ao batismo, quando fala de que essas coisas aconteceram no batismo, no qual igualmente nós fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A gente percebe o batismo no Novo Testamento, na Nova Aliança. A
a partir aí de Mateus, né, pelos evangelhos, sendo ministrado por João, significando a lavagem, a purificação, que era o mesmo sentido da circuncisão, que significava a remoção da impureza. O batismo significando a remoção da impureza, a purificação, a lavagem. E esse batismo sendo levado adiante e a circuncisão deixando de acontecer, porque agora, de forma específica, para se tornar povo de Deus, a pessoa não precisava mais se tornar judeu primeiro. O gentio não precisa se tornar judeu, quando lá no Antigo Testamento, o estrangeiro, para participar da aliança, ele precisava se tornar judeu, através da marca da circuncisão. Agora, o gentio não precisa mais se tornar judeu, ele pode se tornar cristão. Ele não recebe a marca da circuncisão para dizer que ele está se relacionando com Abraão. Ele recebe o batismo, que significa que ele está sendo lavado por Cristo. Dá para entender, irmãos, essa transição? E essa transição, então, ela foi sendo vivenciada em Atos dos Apóstolos, conforme nós vimos. E Lídia se converteu e foi batizada, ela e toda a sua casa. O carcereiro foi batizado, não circuncidado, ele não precisava ser judeu, agora ele estava se tornando cristão. Ele foi batizado, ele e toda a sua casa. Então, os textos bíblicos vão mostrando isso para a gente, que o batismo tornou-se o sinal da inclusão na aliança, substituindo a circuncisão. Ora, e se antigamente as crianças recebiam a marca, e o texto não diz que houve mudança, que as crianças não deveriam receber a marca, então as crianças devem continuar recebendo a marca, o sinal, porque fazem parte de uma família que está em aliança com Deus. Correto, gente? Alguma dúvida? Ficou claro isso para os irmãos? Alguém que teve uma outra instrução e que, assim, gostaria de manifestar, se tem alguma dificuldade, a gente vai tentar esclarecer aqui. A gente está passando aquilo que nós fazemos hoje, e muitos criticam dentro do próprio círculo evangélico a questão do batismo infantil. Criticam por preconceito, sem entender a base bíblica por trás disso. Sim, Zeinab. Sim, então, de fato, só há um batismo, né? Batismo não salva. No passado estava cheio de gente circuncidada, não salva, e hoje está cheio de gente batizada, não salva. Então, primeiro a gente tem que entender isso, batismo não salva. O Senhor Jesus Cristo, ele foi batizado com 30 anos, conforme o costume dos judeus, quando o levita era consagrado aos 30 anos para o seu ofício ministerial. Isso está na lei. Aos 30 anos, o levita era consagrado, e ele foi consagrado aos 30 anos para começar o seu ofício, quando ele seria tanto o sacerdote
quanto à oferta. Um outro ponto é que eu já disse anteriormente, ele recebeu a circuncisão ao 8º dia, então, ao 8º dia ele recebeu a circuncisão. Precisava? Ele tinha impureza a ser removida? Não. Ele recebeu a circuncisão ao 8º dia por nós. E a circuncisão ali, ela representa o batismo hoje. Então, ele foi consagrado ao 8º dia, né? Aos 30 anos foi com relação a essa questão de consagração para o ministério. Tem alguns pontos, Zeinab, que são os pontos que mais são levantados, é a questão do batismo com relação à fé, né? A pessoa precisa ter fé para ser batizada. E pega o texto que está no Evangelho, que diz o seguinte: aquele que crer e for batizado será salvo. Então a pessoa já tira uma conclusão, fala, olha, o texto fala de crer e ser batizado, será salvo. Mas aí o texto vem em seguida e diz assim: aquele, porém, que não crer será condenado. Aquele que não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Porque a pessoa, para crer, ela já precisa ter uma condição lógica, de raciocínio, não é? Para crer. Então, se ela creu já grande, ela já tem uma condição de raciocínio, porque naquela ocasião, quando o Evangelho começou a ser pregado pelo Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos, muitos se converteram dos gentios que não haviam recebido na infância a instrução. Então, aquele que creu, ele precisa receber o quê, gente? O sinal, não é? Aquele que creu já crescido e não recebeu o sinal, precisa receber o sinal. Aquele que crer e for batizado, será salvo. Gente, quem crer vai receber o sinal, correto? Porque é a ordem bíblica, quem crê se submete à Bíblia, vai receber o sinal. Agora, aquele que não crê já está condenado. É o crescido que não crê que está condenado. Porque se a gente for levar esse termo ao pé da letra, esse argumento, Zeinab, a gente vai dizer o seguinte: aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. A gente vai dizer o seguinte, então, todos aqueles que não creem, independentemente da situação, se a criança não pode receber o batismo, porque ela é criança, ela está condenada. Aí a gente vai no erro da Igreja Católica, que diz o seguinte: se a criança morrer sem o batismo, ela morre pagã. Ela morre pagã. Não é o batismo que salva. O batismo é um sinal de que a pessoa faz parte da aliança com Deus, faz parte da família da aliança, e em obediência ela deve receber o sinal. Os pais estão consagrando os filhos, né, na mesma aliança que eles têm com Deus, em obediência, porque aquele que não for circuncidado será eliminado do povo. E se eu faço parte da aliança com Deus, eu devo apresentar os meus filhos ao batismo por obediência e zelar para que ele tenha a aliança com Deus, que eu como pai, a mãe como mãe, tem. A melhor resposta seria também você falar que você batiza o seu filho fazer parte do ambiente da graça. Eu não sei se eu fui claro, deu para entender, irmãos? Deu para compreender bem a questão? Também essa coisa do batismo é de um ano para um ano, porque para Deus nós já fomos salados antes da fundação do mundo, né? Nós já estamos
E assim, Priscila, como lá no passado, Deus ofereceu a Abraão, gente, presta atenção nisso, Deus fez 2 promessas para Abraão, um povo e uma terra, correto? Um povo e uma terra. No Novo Testamento, nós temos um povo e uma igreja. Um povo e uma terra. Aqueles que eram povo de Abraão e que moravam na terra de Israel deveriam ser circuncidados. No Novo Testamento, aqueles que são povo de Deus e fazem parte da igreja de Deus devem ser batizados. Os sacramentos distinguem aqueles que são povo de Deus daqueles que não são. Os sacramentos, eles mostram que nós temos um chamado especial. Então, os filhos são chamados também. O fato de eles nascerem. É por isso que o casamento precisa ser entre pai e mãe da aliança. Correto, gente? É por isso que tem que ser dentro da aliança. Um homem de Deus casando com uma mulher de Deus, o filho vai nascer no ambiente da aliança e ele vai ser consagrado ao Deus da aliança. É por isso que é tão importante, e aqui a gente frisa, a Bíblia fala tanto disso, é tão importante se casar dentro do ambiente da aliança. Irmãos, para finalizar aqui, eu quero rapidamente apenas ler com os irmãos, o tempo já passou, né, e nós não vamos dividir mais o assunto. Eu quero que você abra, por favor, a gente vai ler rapidamente alguns textos, depois você pode pensar nesses textos em casa. Abre em Romanos 2, por favor. Romanos 2, vamos ler dos versículos 25 a 29. E daqui a pouco, vamos ler esse primeiro, Romanos 2, 25 a 29, vamos ler de forma responsiva. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Então, Paulo, nas perseguições que ele teve, né, por parte dos judeus, e ele falava isso, aquele povo ficava irado com ele. Se pudesse matá-lo, o mataria, e tentaram matá-lo, por causa disso que ele estava falando, dessas palavras que ele falava a respeito da circuncisão. Olhe no capítulo 4, no capítulo de número 4, versículo 3 diz assim: pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Agora os versículos 9 a 12, vamos ler responsivamente também. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça.
Irmãos, olha que interessante o texto. O texto está mostrando para a gente que Abraão ele creu primeiro e recebeu o sinal depois. Um adulto tem que crer primeiro para receber o sinal depois. Mas Abraão foi orientado: olha, os seus filhos serão diferentes, você vai, eles já estão na família da aliança, eles devem receber o sinal. Mas aqui o texto está mostrando que não adianta receber o sinal sem que haja a fé por parte do adulto. E eu quero, irmãos, que vocês caminhem agora para Gálatas, rapidamente. Gálatas 6, versículos 13, 14 e 15. Gálatas 6, 13, 14 e 15. Vamos ler responsivamente também. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. A circuncisão não é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E o texto, irmãos, vai dizer aqui o seguinte: longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz. Eu quero encerrar dizendo que Abraão se gloriou na cruz. Abraão se gloriou na cruz. Abraão já estava idoso, já havia passado por tantas provas de fé, e estava um homem agora maduro. E no capítulo 22, Deus prova Abraão. O que Deus queria? Que pedido estranho! O próprio Deus condena o sacrifício de filhos. Deus não queria que Abraão sacrificasse seu filho. O pedido não é estranho. Abraão era parte do povo que Deus, ou na verdade era o primeiro, através do qual Deus formaria um povo, os hebreus originários de Abraão. E Deus trouxe para Abraão um prenúncio daquilo que seria a cruz de Cristo. Deus pede para Abraão seu filho. E Abraão, por 3 dias, caminha como que em luto, levando o seu filho para um lugar que Deus indicaria. E chegando lá, Deus fala para Abraão: Abraão, não precisa sacrificar seu filho. E o cordeiro ali aparece. Abraão, na caminhada, ele chega a dizer para Isaque, que lhe faz a pergunta: está aqui a madeira, está aqui o cutelo, onde está o cordeiro? E Abraão responde: Deus proverá para si, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício, o cordeiro para o holocausto. E chegando lá, de fato, Deus manifesta que não seria sacrifício humano, não seria obra meritória, não seria qualquer tipo de ação da pessoa, mas seria do Deus que cumpre promessas. E Abraão sacrifica o cordeiro. Aquele cordeiro representava o Senhor Jesus Cristo. E vejo que o próprio Senhor Jesus Cristo diz. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia em João, capítulo 8.
João capítulo 8, versículo de número 56. Vejam o que o Senhor Jesus Cristo disse. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu-o e regozijou-se. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Irmãos, mais do que a alegria de Abraão ao não precisar sacrificar o seu filho, foi a alegria de Abraão ao saber que o Filho de Deus faria aquilo que ele nunca poderia fazer e morreria por ele. Abraão alegrou-se por ver o meu dia. Lá naquele monte, Abraão teve um prenúncio do que seria o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E ele se alegrou ao ver o Deus que cumpre promessas, dando a ele essa antecipação, e ele se regozijou. Ele sabia que ele estava seguro, porque Deus cumpre aquilo que promete. Vamos falar com Deus, irmãos, finalizando o nosso momento de estudo da palavra do Senhor. Senhor, muito obrigado pela sua palavra nesta manhã. Obrigado por ser um Deus, por ser o Deus verdadeiro, o Deus que cumpre aquilo que promete. Que segurança temos, Pai? Que segurança temos? Podemos, de fato, descansar. Não precisamos olhar para frente como Abraão olhou para ter um vislumbre do que Jesus faria. Pelas Escrituras, ó Pai, nós lemos e pela fé recebemos essa verdade. Jesus Cristo já se deu por nós. E tendo se dado por nós, nós podemos ter vida. Muito obrigado porque trazemos sobre nós o selo desta verdade que é o batismo. Selo que representa, Deus, uma verdade tão especial, que a imundícia foi retirada através do sacrifício do Senhor que pagou todos os nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela ministração desta aliança com Abraão e pelo que isso representa na revelação progressiva do Senhor dentro da aliança da graça, que o Senhor é aquele que provê o sacrifício para o holocausto. O Senhor passou pelas metades, o Senhor colocou sobre si uma sentença de automaldição para que a aliança fosse cumprida. O Senhor derramaria o seu sangue. E o Senhor fez isso em Cristo Jesus. A aliança está de pé. A aliança está sendo e será cumprida naqueles a quem o Senhor tem salvado e há de salvar. Louvado seja o Senhor, Pai. Nós oramos em adoração. Nós oramos, ó Deus, gratos, em nome de Jesus. Amém.